E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui de curiosidades, só que hoje eu vou abranger um pouquinho até, né? Curiosidade de futebol sul-americano, mais especificamente futebol argentino. Tem um vídeo aqui no canal que já faz um tempo, talvez são 7 meses, não sei, que é os 5 grandes da Argentina, né? O futebol argentino tem 5 grandes de forma bem definida, de forma tradicional há muito tempo. E eu fiz um vídeo lá, eu explico o porquê desses 5 grandes, como foram definidos e tal, que são Boca Juniors, River Plate, São Lourenço, Racing e Independiente, né? Enfim, eu vou deixar esse vídeo aí aqui embaixo, no final também, mas depois se você quiser assistir lá. E aí tem, além disso, tem um debate de um sexto grande, que é um debate também muito antigo, que ficou mudando bastante ao longo dos anos, porque esse sexto grande os clubes tiveram fases, então nessas fases sempre um clube tentava, né, entrar nessa discussão e também, claro, são clubes tradicionais. Mas, enfim, vamos lá, vou falar sobre isso. Bom, só para repassar, como eu falei, eu já fiz esse outro vídeo, mas os 5 grandes foram definidos lá atrás, na profissionalização do futebol argentino, na década de 30, 1934, que foi quando os clubes queriam ter mais peso na AFA, queriam tomar decisões, participar das decisões da Federação Argentina de Futebol. E, enfim, e foi lá definido um critério que era baseado em torcida, título, permanência na primeira divisão, enfim. E são os 5 grandes lá. E aí, alguns clubes já naquela época, ou pouco tempo depois, que não atingiram, por exemplo, o Huracan tinha títulos e tinha a torcida, mas não tinha o tempo na primeira divisão. O Estudiantes tinha os outros dois, mas não tinha a torcida, enfim. E acabou que eu já até falei 2, né? Mas são esses os clubes. Huracan, Estudiantes, Vélez Sarsfield e os 2 de Rosário, o Rosário Central e o Newell's Old Boys. Inclusive os 2 de Rosário, né, eles entram depois na federação, já por volta ali no começo dos anos 40, e eles eram clubes até de mais massa, né, também tradicionais, meu Deus, perdão, do interior, né, Rosário no interior da Argentina, e enfim. Então esses 5 clubes sempre pleitearam o lugar de sexto grande. Mas nunca foi definido de forma oficial, tá? Sempre teve esse debate, como eu falei, alguns consideravam um, outros consideravam outro, e aí eu vou chegar lá agora explicar, né? Lá atrás, no começo, colocava-se muito o Huracan como sexto grande. E por quê? O Huracan, como eu falei, tinha quantidade de títulos, o Huracan, inclusive, depois daquela época, poucas vezes foi campeão. O Huracan tem 5 títulos argentinos, só o último em 1973, e tem 8 vices ali. E na época tinha mais torcida, hoje o Huracan tem bem menos. No levantamento, eu até vou pegar a fonte aqui do levantamento que eu tinha visto, de número de sócios, o Huracan ficou bem para trás. Hoje o Huracan só tem 13 mil sócios. O levantamento é do... Cadê? Peraí. Do Guia Torneio Final, que é um guia... Torneio Final era um campeonato... tem uma apertura e clausura, né? E alguns anos foi Torneio Final. Mas enfim, esse levantamento é antigo, já de 2013, esse número pode até estar menor hoje. Mas o Huracan tinha 13 mil sócios só, então teve uma queda muito grande. Mas lá atrás era considerado o sexto grande. Tem até uma propaganda de um cigarro que colocava os 7 grandes, que eram os 5 grandes, o Huracan e o cigarro como o sétimo. Eu esqueci, até tá. Acho que no Wikipedia isso aí. Mas enfim. O Huracan pleiteava muito isso. Chegou a pedir até na Federação Argentina esse voto, né, de sexto grande. E além disso, de ter os títulos, como eu falei na época, tinha mais... Aliás, tinha esses 4 títulos, o quinto foi vencido depois na década de 70, mas os outros não tinham tantos títulos também, foram ganhando depois, então equivalia ali. E a tradição principal que era ter uma rivalidade muito grande com o São Lourenço. O Huracan é o principal rival do São Lourenço, sempre foi historicamente, mas como perdeu muita relevância nos últimos anos, claro, não perdeu a rivalidade com o São Lourenço, mas no âmbito nacional isso dificultou, né? E âmbito internacional, então nem se fala, o Huracan nunca teve nenhum sucesso internacional, então começa com o Huracan, mas depois vai caindo. Quem pleiteia em segundo essa vaga era o Estudiantes, né? O Estudiantes, como eu falei,
é um clube que tinha já uma certa tradição também, mas não tinha tanta torcida, e foi crescendo nos últimos anos. Hoje, se você vê, até eu levantei aqui também o número de sócios, os Estudiantes talvez seja ali, tirando os 5 grandes e os 2 de Rosário, talvez seja o Estudiantes a maior torcida, um pouco atrás do Vélez, talvez, mas bem ali parecido. Nesse levantamento do Gran Torneio de 2013, o Estudiantes tinha 40 mil sócios, por exemplo. Mas enfim, o que pesava para os Estudiantes era o sucesso internacional. O Estudiantes é tetracampeão da Libertadores, naquela época foi tri, né, nos anos 60. Aliás, 60 e 70, né? Foi 68, 69 e 70, acho que é. Ou 69, 70, 71, sei lá, alguma coisa assim. Foi tricampeão, e que foi na época até com o Juan Sebastián Verón, o pai, e não o Juan, que era Juan Verón, né? O La Bruja, e o La Brujita, o Verón, Juan Sebastián Verón, agora em 2009, que vence o Cruzeiro, né? Então o Estudiantes também pleiteou essa posição, né, de sexto grande, mas também nunca foi definido de forma exata. E aí depois os 2 de Rosário entraram brigando juntos, né, que eram o Rosário Central. Nem falei, Estudiantes tem 6 campeonatos argentinos e 9 vices, aliás, 7 vices. O Huracan tem 8 vices, até que eu não falei isso. Eles levavam em consideração isso também, porque como o domínio dos 5 grandes lá atrás era muito grande, o primeiro a ser campeão fora, né, na era profissional, o primeiro a ser campeão argentino fora dos 5 grandes foi o Estudiantes, em 1967, inclusive. Como eu falei, o Estudiantes tem 6 títulos do Campeonato Argentino e tem as Libertadores para somar nisso, né? Eu não estou contando Copa Argentina, a Copa Argentina teve um hiato muito grande de não ter a competição, né? Tiveram outras taças e tal, mas enfim. Até porque não é uma coisa que se leva muito em consideração para o debate. E aí quando voltam, depois, como eu dizia, voltam os 2 de Rosário, entram juntos praticamente ali na disputa. Mas eles tinham um problema, que não era não ter tanto sucesso, né? Tinham torcida fanática, tinham uma relevância, mas não tinham muito sucesso. O Rosário Central, por exemplo, só tem 4 títulos do Campeonato Argentino, o último lá em 87. Eles até ganharam a Copa da Superliga agora, que meio que tem o Campeonato Nacional e tem a Copa além da Copa Argentina, tem a Superliga, que é o torneio nacional, e tem a Copa da Superliga, que é um outro torneio que é grupos depois... São 2 grupos ali divididos, né, de 15, aliás, ou 14, porque 14, são 28 times. Porque foi aumentando nos últimos anos, o futebol argentino voltou a dar uma inchada no seu campeonato principal. Mas, enfim, até ganhou agora em 23, mas, enfim, né, é um torneio nacional, mas não é o título do campeonato nacional, entendeu? O Rosário só tem 4 títulos do campeonato argentino e internacionalmente não tem tanta relevância também, né? E aí a gente pega o Newell's, que ali, a torcida dos 2 é bem parecida, tá? O levantamento lá do Gran Torneio tem Rosário Central com 54 mil sócios e o Newell's Old Boys com 50, ou seja, ali, né, igual. O Newell's tem um pouco mais de títulos e tem uma relevância um pouco maior internacional, por quê? Mas essa relevância só foi ser conseguida também agora, nos anos 90, né? Há 30 anos atrás. Mas, enfim, nos anos 90, que foi com o Bielsa. O Newell's perde 2 finais de Libertadores, né? Uma delas para o São Paulo, inclusive. E ficou mais conhecido, até conseguiu uma tradição um pouco maior que o Rosário. O Newell's tem 6 títulos do Campeonato Argentino, um em 2013, né? Não faz tanto tempo, não. E o outro que pleiteia, o 6º grande, é o Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield o que jogava contra o Vélez, né? Na época também tinha alguns títulos já, mas nunca teve uma torcida muito grande. Até hoje o Vélez não tem, apesar de o levantamento mostrar também o Vélez ali com 48 mil sócios. Perto do Estudiantes ali, uma torcida um pouco abaixo das outras, mas maior que a do Huracan, por exemplo, que, repito, nos últimos anos teve uma queda muito grande. Mas o Vélez é meio que inverso. O Vélez fez um sucesso nos anos 90, 2000, e que conquista grande parte dos seus títulos. Inclusive, o Vélez tem 10 títulos argentinos, fora dos 5 grandes é o maior campeão. Tá? É um feito e tanto. E desses títulos, né, a maioria foi na era profissional. Tem mais, inclusive, que o Racing. O Racing tem menos títulos na era profissional do que o Vélez. É que na era amadora também o Racing já teve um bom sucesso, por isso que
na soma total tem mais. O Racing tem 16, 18, acho que é 18. E o Vélez 10. E o último título do Vélez foi em 2013, que foi até em cima do News Old Boys que eu falei agora, porque na época tinha o Apertura e o Clausura, né? Que é o do começo do ano, da primeira metade do ano, da segunda metade do ano, e depois tinha uma final, ou seja, eram 3 títulos, são considerados 3 títulos ali, né? E o do Vélez foi esse aí de 2013. E como eu falei, tem 49 mil sócios, eu falei 48, né? 49, eu anotei aqui. Então, essa relevância internacional o Vélez conseguiu. O Vélez, inclusive, ganha uma Libertadores, né? O Vélez ganha a Libertadores em cima do São Paulo, ganha o Mundial em cima do Milan, né? Então, o Vélez consegue, nos últimos 30 anos aí, aproveitar mais essa boa leva, tiveram bons times, né, e tal, e conseguiu ter uma relevância maior. Mas, enfim, no geral, tem esse debate do sexto grande, mas não tem exatamente uma definição, não tem, nunca oficialmente foi isso, e agora é muito difícil que isso vá acontecer também, principalmente vindo da federação, né? Isso foi feito lá atrás, nos primórdios do futebol profissional argentino, né? E, enfim, e aí hoje o futebol é outra coisa, claro, não tem como a federação chegar lá e nomear um sexto grande, mas na opinião popular, no geral, fica sempre entre esses clubes, né? Se eu fosse votar, levando em consideração tudo, conquistas e tal, torcida, eu votaria no Estudiantes, mas também é só uma opinião baseada em critérios arbitrários aqui que eu peguei de olhar título, torcida, relevância, e todos têm ali a sua fase histórica, enfim. Tá bom? Vídeo de curiosidade para vocês, se você gostou, comenta aí, se não também, comenta, paciência, a gente tem que ter o feedback, mas é isso. Qualquer hora a gente volta com alguma atualização e valeu!